Olá, essa é uma apresentação do grupo de ECMO do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a gente vai agora conversar um pouquinho sobre como realizar os ajustes iniciais da ECMO, como manejar a oxigenação e a ventilação e como resolver alguns problemas frequentes na utilização do suporte extracorpóreo. Assim que se termina a canulação, o circuito deverá ser conectado às cânulas arterial e venosa e o suporte imediatamente iniciado. Esse início de suporte vai ser realizado aumentando o número de rotações por minuto no console da máquina para manutenção de um fluxo lento em torno de 500 ml por minuto. Esse fluxo vai ser mantido até que todo o circuito seja preenchido de sangue. Durante esse tempo, devemos prestar atenção à ocorrência de arritmias, hipertensão ou hipotensão. Após o preenchimento de todo o circuito com sangue, o fluxo de sangue e o fluxo de gás deverão ser gradualmente aumentados até que se alcance a saturação-alvo. É importante a manutenção da relação do fluxo de sangue e gás em torno de 1:1 inicialmente. Assim que isso acontecer, deve ser instituído a ventilação protetora ou ultraprotetora, ajustando os parâmetros ventilatórios. A partir daí, gasometrias arteriais deverão ser coletadas para que ocorra o ajuste fino do fluxo de sangue e do fluxo de gás para a manutenção da oxigenação e da ventilação. Em relação aos ajustes ventilatórios, assim que a saturação-alvo for alcançada, deverá ser iniciada a estratégia ventilatória protetora. Isso deverá ser feito modificando-se o ventilador mecânico para uma modalidade controlada à pressão, mantendo um ΔP de 10 cm de água, uma PIP de 10 a 15 cm de água, com uma frequência respiratória de 10 respirações por minuto, tempo inspiratório de 1 segundo e FO2 de 30%. O alvo da oxigenação é a manutenção da PO2 de 55 a 70 mm de mercúrio ou a saturação de 88 a 96%. Se os valores de PO2 ou saturação estiverem abaixo disso, deve-se elevar o fluxo de sangue de 500 em 500 ml por minuto até atingir esses valores. Lembrando que deve-se manter a relação do fluxo de sangue do SWIP, que é o fluxo de gás, de 1:1. Se o fluxo máximo de sangue for alcançado e mesmo assim a saturação estiver abaixo do valor estipulado ou a PO2 estiver abaixo do valor estipulado, deve-se aumentar a FO2. Quando a FO2 estiver maior que 60% ou maior que 1 e mesmo assim a PO2 e a saturação estiverem abaixo dos valores alvo, deve-se realizar as estratégias de resgate. Essas estratégias de resgate são a realização de manobra de recrutamento alveolar e titulação da PIP e, quando possível, a utilização de óxido nítrico. Em relação à ventilação, a PCO2-alvo é em torno de 35 a 45 mm de mercúrio ou um pH maior do que 7,2. Se o valor da PCO2 estiver abaixo dos 35 mm de mercúrio, as estratégias para tentar aumentar a PCO2 são reduzir a SWIP até uma relação de 0,5:1, reduzir o fluxo de sangue de 500 em 500 ml por minuto, reduzir a ventilação alveolar e reaquecer o paciente. Quando a PCO2 estiver acima dos 45 mm de mercúrio, deve-se aumentar o SWIP até 15 litros por minuto, aumentar o fluxo de sangue de 500 em 500 ml por minuto, aumentar a ventilação alveolar, se necessário com a utilização de TGI ou insuflação traqueal de gás e resfriar o doente. Dentre os problemas encontrados na utilização do suporte com a ECMO estão os fenômenos de obstrução. Isso pode ser definido como uma obstrução fixa ou variável da cânula venosa, o que vai reduzir a drenagem do sangue para a bomba. Como podemos perceber que isso está acontecendo? Então, uma das formas é através da observação da cavitação da campânula, ou seja, como existe uma redução do fluxo de sangue para dentro da campânula, essa região central da campânula se torna mais esbranquiçada. Além disso, podemos observar o chicoteamento da linha venosa, ou seja, o circuito da ECMO ela começa a balançar mais do que o habitual.
Além disso, podemos observar a queda no fluxo de sangue, ou seja, para a mesma quantidade de rotações por minuto, o fluxo cai em relação ao que ele estava apresentando previamente. Quais são as causas? Ou a cânula pode ter dobrado, ou ela está encostando na parede do vaso e com isso está fazendo uma sucção dessa parede, ou o paciente está hipovolêmico. O que podemos fazer para tentar resolver esse problema? Então, primeiro, verificar se não há dobra no circuito. Se o paciente estiver hipotenso, corrigir a hipotensão. Se o problema for de sucção da parede do vaso, a redução do fluxo de sangue até zero ou para 500 ml por minuto e depois seu aumento gradativo pode auxiliar a resolver essa questão. A modificação do decúbito do paciente ou lateralizar esse paciente ou elevar ou reduzir a cabeceira, aumento ou redução da PIP. Se o paciente estiver hipovolêmico, a administração de fluidos em torno de 250 ml pode auxiliar na resolução dessa questão. Adrenalina em infusão contínua ou várias dessas ações combinadas podem diminuir esse fenômeno de obstrução. Muito obrigado pela sua atenção.